evare, 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 ru evare, evare, ru evare, evare, ru tachin, tachin, ru tachin, tachin, ru otu, ru otu, ru otu, ru otu, ru ne, ru ne, ru ne, ru otu, ru otu, ru otu, ru otu, ru nyeta, 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 ru joitu na po, ru nyeta, 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 ru joitu na po, ru eva, reva, eva, reva, 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 ru nyeta, 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 ru joitu na po, ru nyeta, 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 ru joitu na po, ru tachin, tachin, ru tachin, tachin, ru tachin, tachin, ru tachin, tachin, ru otu, 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 ru eva, reva, eva, reva, 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 ru eva, reva, eva, reva. Eu carrego no sangue a história das estrelas. Nela ensina sobre meus ancestrais. Não tem como arrancar um pertencimento tão profundo. O vento sopra o caminho pra eu não me perder, pra eu não me perder, pra eu não me perder. Não tem como arrancar um pertencimento tão profundo. O vento sopra o caminho pra eu não me perder, pra eu não me perder, pra eu não me perder. Apenas uma intervenção artística, mas no Brasil, do bicentenário da independência, acreditar que isso seria possível para os descendentes dos povos tradicionais seria acreditar também na nossa servidão. O que vocês verão é uma intervenção artivista. Qual a diferença? A intervenção artística conduz a uma fruição estética. No artivismo, o ato político visando uma transformação social se sobrepõe, sem um compromisso com o resultado artístico final. É fazer ativismo com arte. E o que é ativismo? Estados Unidos da América, ano de 1973. Cerimônia de entrega do Oscar. I think we should say that those nominated for the best performance by an actor are Marlon Brando in The Godfather, Michael Caine in Sleuth, Laurence Olivier in Sleuth, Peter O'Toole in The Ruling Class,
Paul Winfield in sound. The winner is Marlon Brando in The Godfather. Accepting the award for Marlon Brando in The Godfather, Miss Shasheen Littlefeather. Hello. Olá, My name is meu nome é Sashi Sanchez I'm Littofer, Apache, sou and Apache, I'm sou president presidente of do the Comitê National Nacional Native American Indígena Affirmative Afirmativa Image dos Estados Unidos I'm Americanos. representing Marlon Brando this Estou evening, representando and he Marlon has Brando asked me esta to tell noite. you in a Ele very pediu para eu ler um long speech, discurso which I muito cannot longo, share with que you não poderei presently, compartilhar agora por falta de Olinda, tempo. Olinda, but só I um will be glad to share minutinho. with the Pode press tirar o som do afterwards. vídeo, por favor, abaixa, deixa só o dela. E pode tirar abaixar o contra azul também, por favor, obrigada. Olá, meu nome é Sanchez Littofer, sou Apache, sou presidente do Comitê Nacional de Imagens Afirmativa dos Estados Unidos da América. Estou representando Marlon Brando esta noite. Ele pediu para eu ler um discurso muito longo que não poderei compartilhar agora, por falta de tempo. Mas deixarei com a imprensa. Ele, lamentavelmente, não pode aceitar este prêmio tão grandioso. A razão para isto são os tratamentos que os indígenas americanos recebem hoje da indústria cinematográfica. Desculpe. Da televisão em reprise de filmes e também em razão dos recentes acontecimentos em Wonderkin. Eu rogo não ter sido inoportuno esta noite. Desejamos que, no futuro, nossos corações e compreensões se encontrem com amor e generosidade. Agradeço em nome de Marlon Brando. Upon this evening, and that we will, in the future, our hearts and our understandings will meet with love and generosity. Thank you on behalf of Marlon Brando. Sachin foi escoltada para fora do palco para evitar que fosse fisicamente atacada. Marlon Brando recebeu outras indicações ao Oscar em anos posteriores. Ela entrou para a lista negra da Academia. E somente este ano, 2022, a instituição se desculpou. Em resposta ao pedido de desculpas, Sachin declarou: Nós, indígenas, somos muito pacientes. Foram apenas 50 anos de espera. Nós, indígenas, éramos pessoas muito pacientes. Brasil, 2022, Simpósio Lugares de Memória Negro e Indígenas. Teatro Padre José de Anchieta. Olá, meu nome é Jaira Poti. Eu sou indígena em processo de retomada, o que significa que eu ainda não consigo definir minha etnia. Eu sou ativista brasileira e, nesta tarde, estou representando nós. Eu, que participei do início das negociações entre Instituto Tebas e SESC, como o professor Abílio lembrou, e para a realização desse simpósio. Hoje, me pergunto por que uma proposta de parceria que foi apresentada em julho de 2021, há mais de um ano, diretamente para o professor Danilo de Miranda, só conseguiu 2 dias de grade de programação na brecha da grade de programação. Observem que o terceiro e último dia do simpósio não acontece nessa casa. Eu me pergunto por que essa intervenção, que se propunha artística, não conseguiu ao menos 1/4 de dia de ensaio. Essa intervenção que foi pensada para estrear nesse evento, tendo em seu elenco pessoas que nunca se viram presencialmente. Iraticuna, indígena tucuna, professora, cantora, compositora, estilista, veio do norte, da Amazônia. Olinda Iauá Muniz Vanderlei,
indígena tupinambá, pataxó, ranranrai, jornalista, documentarista, cineasta, vinda do Nordeste, da Bahia. Auaquiwi, chefe guerreiro, xondaro, artesão, Yandeuá, protetor da fauna e flora, vindo do Sudeste, aldeia Tabaçu, Peruíbe. Michael Yuri, preto, percussionista, arte-educador, pesquisador e compositor, do Sudeste, de Santo André. Oderie, indígena, Xaiuá, não binário, cantor, produtor musical, visual, DJ, anticolonial, vindo do sul, dos Pampas e Mata Atlântica, Abiaiala. Silvana Arapoti, mulher indígena guarani, mãe guerreira, artesã, princesa da aldeia Tabaçu. Samuel Vanderlei, antropólogo, indigenista, ambientalista e fotógrafo, vindo do Nordeste, Bahia. Binho, pode falar daí de onde você está, por favor? Homem preto. E os pequenos Kaique Ueradiju e Arthur Arandu. Nos ofereceram apenas 1 hora de palco, no dia de hoje, para a estreia de uma obra inédita pensada exclusivamente para esse evento, Lugares de Memória Negro-Indígena. Lugares de Memória Negro-Indígena. Me pergunto também por que o Festival Mirada, produzido por essa instituição SESC, teve neste final de semana, como espetáculo de abertura, a peça de uma companhia de teatro portuguesa. No bicentenário da independência, o Festival Mirada fez uma homenagem a Portugal. Eu me pergunto se os patrícios receberam o mesmo tratamento que nós, o mesmo tempo de palco que nós. De acordo estou que a instituição SESC tem total autonomia para definir o recorte curatorial que desejar para os seus eventos, mas não se pode ter tudo. Ou traz o debate da decolonialidade para a prática, ou nem. Representação não é representatividade. Quantas pessoas indígenas e pretas definem o recorte curatorial do SESC? Quantas pessoas indígenas e pretas ocupam cargos de tomada de decisão, de planejamento estratégico no SESC? Importante ressaltar que o simpósio Lugares de Memória Negro-Indígena é um evento proposto por uma instituição afro-indígena, Instituto Tebas. Historicamente, somos convidados a entrar pela porta dos fundos e acessar apenas o elevador de serviço. Instituições que pretendam estabelecer um diálogo verdadeiro com movimentos indígenas e negro devem exercitar a escuta e estar atentos para as portas que nos convidam a entrar. Desejamos, assim como Sachin, que no futuro nossos corações e compreensões se encontrem com amor e generosidade. Binho, a sua deixa. Jaira, sei que a gente não não ensaiou. Critica Portugal. Quem é? O que você falou? Voz da consciência? A gente não ensaiou, vocês entenderam, né? Jaira, não critica Portugal. Quem é? A voz da sua consciência. De jeito nenhum, a voz da minha consciência não é masculina. Não questiona, mulher. Tivemos que adaptar tudo. Segue. Não critica Portugal. Veja o que aconteceu com Chaguinhas. Quem é Chaguinhas? Quem é Chaguinhas? Sou chaga no esquecimento, ferida que teima a sangrar. Ninguém silencia o lamento, a vela não vai se apagar. Não caia na velha armadilha, cantar melodia pra cor da cidade. Se livre, pagaram
Quem? Desculpa, eu não escutei. Quem é o autor dessa música? Aloysio Letra está aqui? Não. Está presente? Gente, eu não estou escutando. Quem é o autor dessa música? Aloysio Letra. Quem é o autor dessa música? Aloysio Letra é o autor dessa música. Aloysio Letra, por favor, vem aqui. Presente. Aloysio Letra é o autor dessa música. A gente pode tirar sua camisa, Aloysio? Sou enterrado na Rua da Glória. Pode tirar a blusa, vem aqui de peito aberto. Por favor. Ouçam essa música, autor Aloysio Letra. Mas veja, ainda estou aqui. Mas veja, São Paulo meu. Esse não é mais um ultradeus. Dias e dias se foram, sei. Pauliceia desvairada me acordou. Na voz dos meus desfilo esse lamento, pranto de outros tempos, quando a corda se rompeu, lembrança de tempos inglórios que um dia se quis esquecer, história de negros despertos que um dia ainda hão de rever. Não caia na velha armadilha, fazer poesia pra luz da cidade. Se lembre, pagaram com sangue pra ter liberdade. Lembre que estou enterrado na Rua da Glória. Lembre de mim se passar por aqui. Essa música, obrigada. Aloysio no palco, pode ficar. Poder. O mais importante da presença da Aloysio aqui é... Aliás, eu não dei minha deixa, por isso que o parente não levantou. É isso? Chaguinhas. Quem era Chaguinhas? Um soldado preto. Ele foi executado em praça pública porque exigia os seus direitos. Aloysio Letra, o mesmo não vai acontecer com você. Agora eu dei minha deixa. A presença tua aqui, ela é tão importante quanto qualquer pessoa histórica nesse continente, porque você não é uma estatística e você está aqui vivo no presente. E isso que importa para a nossa presença nos lugares, nos espaços. Jardim que não sustenta a gente indígena nem preta. Jardim que não sustenta nem mesmo com a própria treta. E não adianta sustentar teu capitalismo verde aqui não vai brotar, não vai brotar, não vai brotar. Reparação histórica é o nosso lema. Reparação histórica é o nosso lema. Demarcação já. Jardim da branquitude é o que tu mais rega. Tua presença aqui oprime a gente, é o que tu mais prega. Peço pra me entender. Rezo pra tu pão proteger, pra não mais silenciar, não mais nos colocar nesse não lugar, pra não mais nos doutrinar, pra não mais nos apagar, pra não mais nos apagar, pra não mais nos colocar nesse não lugar. Não mais nos colocar nesse não lugar. Por que a história insiste em querer se repetir? Londres,
ano de 1911. Primeiro Congresso Universal das Raças. O Brasil foi o único país da América Latina convidado a participar. Isso porque aqui havia um experimento bem-sucedido que estava em curso, e o nosso país serviria de exemplo, a mestiçagem, como solução para o extermínio definitivo dos indígenas e pretos. Vamos entender o Brasil de 1911. Pode apagar o ciclorama. Desculpa, ciclorama não, o contra azul, mantém o Lacerda, desculpem. Pode reduzir também a lateral e deixar só luz de frente e púlpito, por favor. Não é fácil se vestir de ciência higienista, gente. É complexo. Pronto. Pode colocar a luz aqui também. Por favor, porque eu preciso ler. Não deu para decorar. Nele, você pode colocar a full, tá? Para ele ficar cada vez mais branco, porque dá credibilidade. Isso. Mais. Quanto mais branco, mais credibilidade. Ele vai reforçar a minha fala, beleza? Esse é o doutor João Batista de Lacerda, e reproduzo aqui trechos do documento que ele, financiado pelo Estado brasileiro, apresentou na ocasião, em 1911. Eu, doutor João Batista de Lacerda, diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro, dedico esse trabalho à Sua Excelência Marechal Hermes da Fonseca, presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, em sinal de simpatia e gratidão. Não tenho nenhuma dificuldade em admitir que o homem branco e o negro formam duas raças, e não duas espécies. O branco e o negro, isoladamente, conservam por tempo indefinido os caracteres próprios da sua raça, o que constitui a fixidez. E isso não é o mesmo para o produto do cruzamento deles, os mestiços. Estes não formam uma raça verdadeira em função da falta de fixidez, de muitas características físicas que estão sujeitas a variar a cada cruzamento novo, tendendo ora ao tipo branco, ora ao tipo negro. No Brasil atual, a população oferece um aspecto diferente, conforme se considera as capitais ou as regiões distantes do interior. Sobre o litoral, o elemento branco estrangeiro é representado pelo português, o italiano e o espanhol, que, depois de terem fixado residência, se misturam pouco a pouco entre eles, constituindo, assim, uma população mista derivada da raça latina. Nas regiões distantes do interior, os núcleos de população formados, que são quase exclusivamente constituídos de elementos estrangeiros, provieram da Itália ou da Alemanha. Nessas colônias, o negro e o mestiço são rechaçados e considerados como maus elementos nocivos à prosperidade das mesmas. Fora dessas colônias, encontra-se uma população estável, nômade, constituída por mestiços de brancos e índios, população semiselvagem, ignorante das indústrias do homem civilizado e vivendo sem leis e sem obediência a qualquer autoridade. Esse grupo é representado pelo gaúcho, no extremo sul do Brasil, o jagunço, na região central, e o caboclo, no extremo norte. À medida que a civilização penetrar progressivamente pelas estradas de ferro, pela navegação dos rios, com as máquinas agrícolas, esses tipos de raças particulares
tenderão a desaparecer. Porque eles são, por natureza, refratários a toda a civilização e menosprezam todas as suas vantagens e seus instrumentos. O puro indígena, completamente selvagem, que ocupa ainda hoje pequenas regiões dispersas no norte e no centro do Brasil, tende ele também a se modificar e desaparecer. Neste momento, começamos a incentivá-los a formar pequenos centros, graças a uma catequese laica, inspirada e perfeitamente dirigida aos cuidados do governo federal. Nós não acreditamos que esses núcleos indígenas possam prosperar e influenciar o progresso futuro do Brasil. Durante muito tempo, eles viverão uma existência mirrada e terminarão por se dissolver. Quando se colocarem em contato mais imediato com a civilização que penetra gradualmente nas regiões desconhecidas do Brasil. Nós já dissemos que o completo desabrochar das raças superiores, formadas por elementos imigrados dos países europeus, deveria, no espaço de um século, dar espaço bem diferente do atual, dar um aspecto bem diferente do atual à população total do Brasil. Quando isso se realizar, os mestiços e negros terão desaparecido, deixando lugar ao branco. Os indígenas terão submergido como aqueles da Austrália. Os descendentes de portugueses cruzados com italianos e alemães formarão uma população de aparência toda europeia, modificada pela ação do clima tropical. Os descendentes de portugueses cruzados com italianos e alemães formarão uma população de aparência toda europeia, modificada pela ação do clima tropical. Os preconceitos de raça e de cor, que nunca foram muito enraizados no Brasil, como sempre vimos entre as populações da América do Norte, perderam ainda mais força desde a proclamação da República. As uniões matrimoniais entre mestiços e os brancos não são mais repelidas, como já foram no passado. O próprio mulato esforça-se por meio dessas uniões em fazer voltar seus descendentes ao tipo puro do branco. Já se viu, depois de 3 gerações, os filhos de mestiços apresentarem todas as características físicas da raça branca. Por mais que em alguns persistam ainda alguns traços da raça negra devido à influência do atavismo. Por mais que em alguns momentos persistam ainda alguns traços da raça negra devido à influência do atavismo. Graças a este procedimento de redução étnica, é lógico supor que no espaço de um século, os mestiços desaparecerão do Brasil, fato que coincidirá com a extinção paralela da raça negra entre nós. A população mista do Brasil deverá, então, ter, dentro de um século, um aspecto bem diferente do atual. As correntes de imigração europeia, que aumentam a cada dia em maior grau o elemento branco dessa população, terminarão, ao fim de um certo tempo, por sufocar os elementos dentro dos quais poderiam persistir ainda alguns traços do negro. Pode-se, portanto, afirmar, sem medo de faltar à verdade, que o Brasil está pronto, nesse momento, para acolher em um vasto seio o êxodo dos povos europeus. Eles descobrirão como fim a sua atividade para constituir a base da riqueza de suas famílias, as grandes culturas de café, de cana-de-açúcar, de cacau, a exploração da borracha, a cultura de frutas tropicais, da videira, do trigo, as indústrias de fabricações diversas, a cultura do bicho da seda, a exportação de minerais, a criação de rebanhos de bois e cavalos, a indústria leiteira, o agro é pop, essa fala é minha, etc. Fonte de riquezas às quais as leis do país prestam ainda mais seguros e assistência pela concessão de terras e pela promessa de garantia em dinheiro, reforçando, fonte de riquezas às quais as leis do país prestam ainda mais seguros e assistência
pela concessão de terras e pela promessa de garantia em dinheiro. O Brasil, então, tornar-se-á... Por favor, Silvana, princesa. O Brasil, então, tornar-se-á um dos principais centros civilizados do mundo. Este será o grande mercado da riqueza da América. Eu, doutor João Batista de Lacerda, diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro, dedico esse trabalho à Sua Excelência Marechal Hermes da Fonseca, presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, em sinal de simpatia e gratidão. Londres, julho de 1911. Em um século, indígenas e negros desaparecerão. Professora, me desculpe, mas eu vou falar. Esse ano na escola as coisas vão mudar. Nada contra ti, não me leve a mal. Quem descobriu o Brasil não foi Cabral. Nada contra ti, não me leve a mal. Quem descobriu o Brasil não foi Cabral. Pedro Álvares Cabral chegou 22 de abril, depois colonizou, chamando de pau-Brasil. Ninguém trouxe família, muito menos filho, porque já sabia que ia matar vários sítios. 13 caravelas, trouxe muita morte. 1 milhão de índios morreu de tuberculose. Falando de sofrimento dos tupis e guaranis, lembrei do guerreiro Quilombo Zumbi. Zumbi dos Palmares, vítimas de uma emboscada. Se não fosse a Dandara, eu levava a chicotada. Nada contra ti, não me leve a mal. Quem descobriu o Brasil não foi Cabral. Nada contra ti, não me leve a mal. Quem descobriu o Brasil não foi Cabral. Quem descobriu o Brasil não foi Cabral. Por favor, dá para acender a plateia? Eu gostaria de saber aqui quem se autodeclara indígena ou preto. Pode ficar de pé? Eu gostaria aqui de saber quem se autodeclara pardo. Também pode ficar de pé. Eu gostaria que as pessoas que estão em pé, por favor, e se autodeclarem indígenas, pretos e pardos, podem formar uma fila aqui. Vocês acharam que ia ficar sentados, enquanto a gente aqui está nessa situação. Tipo, é sem ensaio, gente, vocês não entenderam. É essa proposta. Isso, muito bem. Então, agora, por favor, o hino nacional para a gente. Circular, pode subir. Vem, gente. Me desculpe, mas eu vou falar. Esse ano na escola as coisas vão mudar. Círculo, é circular. Não me leve a mal. Quem descobriu o Brasil não foi Cabral. Nada contra ti, não me leve a mal. Quem descobriu o Brasil não foi